Pessoal, boa tarde, né, novamente para todos aí. Obrigado pela presença, tá? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar um novo módulo, tá, pessoal? Que é chamado de módulo, aliás, que é chamado de técnicas de SEO, tá? E técnicas de SEO, basicamente, nós vamos compreender como é que funciona para que uma página, ou seja, um site que a gente desenvolva, ou um app que a gente venha desenvolver, ela esteja bem ranqueada, tá? Junto ao Google, por exemplo. Vamos colocar aí, digamos que você vai lá e faz uma pesquisa, só um instante. Digamos que nós fazemos uma pesquisa lá no Google, tá, pessoal? Então, observe que ele vai dar uma série de resultados. Então, ele vai dar, por exemplo, eu tenho certeza que vocês já observaram que aquele GOOO lá do Google, cada ozinho corresponde a uma página diferente, ou seja, uma página de resultados. E eu tenho uma pergunta para fazer a vocês, né? Quando vocês estão fazendo uma pesquisa no Google, aliás, com quantas páginas vocês avançam na pesquisa de vocês? Por exemplo, eu procuro um resultado na primeira página, não encontro, aí vou para a segunda, não encontro na segunda, vou para a terceira. Só um instante, pessoal, aqui. Olá, Angela, boa tarde, seja bem-vindo, espero que esteja melhor, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa é só falar, tá? Então, pessoal, uma pergunta a vocês aí, gostaria que vocês pudessem me responder. Quantas páginas, pessoal, quantas páginas vocês avançam quando estão procurando um conteúdo, né? Uma pesquisa de vocês? Com quantas páginas vocês avançam? E aí, pessoal, vamos lá? E aí, Matheus, boa tarde novamente. Quanto tempo, né? Pessoal, vamos lá. Eu vou ter que denominar aqui, eu vou ter que colocar nomes, tá? Vou ter que falar nomes, porque senão vocês não respondem. Vanessa, já tinha desabilitado o microfone dela. Vamos lá, Vanessa. Quantas páginas você avança quando está fazendo uma pesquisa? Umas 3, professor, quanto eu não acho. Sei. Alguém mandou aqui, umas 3 ou 4 também, certo, Vanessa? Valeu. O Ítalo colocou 3 ou 4. Pessoal, quem mais aí me diz? Hein, pessoal? Quem mais aí me diz? Vamos lá, Micaele, Vitória, Matias, Laisa, Cauã, Juliana, Mirella. Umas 3, professor, também. Umas 3, certo, Cauã, valeu. Deixa eu ver mais quem aqui. Laisa. Em média 3 para mim também. A Érica, em média 3. Vamos lá, Ítalo. Mirelle, respondeu, Mirelle? Respondi, umas 3 ou 4. Ah, tá, beleza. Certo. Pessoal, então olha só. Observe que vocês mesmos colocaram aí que quando vocês fazem uma pesquisa lá no Google, por exemplo, vocês avançam entre 3 e 4 páginas. Mas não sei se vocês pararam para observar. Por exemplo, eu vou compartilhar aqui o navegador, tá? Só para a gente fazer uma pesquisazinha e a gente ir compreendendo como é que funciona e vocês entenderem qual é o objetivo principal desse módulo. Então, digamos que eu venho aqui e coloco o seguinte, ó. Vamos lá. Receitas rápidas, por exemplo. Vou colocar aqui, receitas rápidas. Pessoal, para o termo de pesquisa, olha só. Pessoal, vocês já conseguem visualizar o Google aí como resultados, sim ou não? Sim. Beleza. Então, olha só. A tela já está preta. Ô, meu pai, como eu sofro. Samuel, eu acho que é a sua internet aí, viu? Mas ela vai aparecer. Com fé em Deus, meu padrinho Patricício João Batista.
do Juazeiro. Ô, professor, você esqueceu que eu era da aula de 3 horas, apareceu o professor agora. É. Ah, beleza, Samuel. Samuel, eu tava na lembrança que você era da turma de quarta-feira, de 3 horas, Samuel. Ô, professor, como o senhor pode fazer uma coisa dessa, É professor? porque são muitos alunos para lembrar o horário, por isso que quando eu peço para vocês enviarem uma prova ou um trabalho, vocês dizem que é fulano de tal da turma tal. Tá? Porque às vezes realmente confunde. Entendeu? Então, pessoal, ó, eu fiz uma pesquisa aqui, digamos uma pesquisa global, digamos aqui, ó, de receitas rápidas, e ele deu, pessoal, ó, como resultado de buscas, 22 milhões e 300 mil resultados. Observa aí que é um valor absurdo, tá? E esse resultado, ele apareceu ó, em 66 milésimos de segundo, aliás, 0,66 segundos, tá? E observa que lá abaixo, por exemplo, ó, nós temos aqui, por exemplo, ó, quando eu clico aqui, óbvio que ele já vai aparecer outro resultado, tá? Ó, como vocês mesmos colocaram aí, dificilmente vocês passam da terceira página, então o limite seria a terceira página, tá? Mas observe que, ó, se eu clicar aqui no 10, ele vai abrir mais páginas lá abaixo, ó, não sei se vocês... Ah, não foi. Então, são apenas 10 páginas. Curioso, que geralmente ele vai mais, tá? Mas aí, pessoal, o que acontece aqui? Como eu fiz uma pesquisa global, por exemplo, ele me deu todos esses valores aqui. Quanto mais detalhada e objetiva tiver a minha pesquisa, tá? A minha pesquisa, menor vai ser a quantidade de resultados, ou seja, eu posso encontrar o que eu estou precisando de uma forma mais rápida e prática. Isso fica uma dica para quando vocês forem procurar algum conteúdo na internet, ó, observa que de 22 milhões desceu aqui para 6 milhões. Olha a diferença, pessoal. Ó, se eu colocar aqui, ó, receitas rápidas de saladas frescas, por exemplo, vamos ver, ó, já desceu aqui para 929 mil. Então, observe que de 22 milhões, quando eu coloquei uma pesquisa mais detalhada, eu consegui filtrar essas informações. Ou seja, eu consigo ter uma quantidade de resultados menores, consequentemente, eu acho essas informações de uma forma mais rápida. Tá? Então, a dica que eu dou a vocês, ó, tanto é que lá embaixo eram 10 páginas, agora está aparecendo 7. Tá? Então, uma dica é, se vocês estiverem pesquisando um trabalho em que vocês não acharam de imediato a pesquisa que vocês desejam, reformula a pesquisa para deixar ela mais objetiva possível. Por exemplo, ó, vou colocar aqui fazer uma pesquisa por carro, tá? Por exemplo, carro, vou colocar só carro. Isso é uma pesquisa genérica, ou seja, eu não tenho uma informação mais precisa. Então, ele vai pegar de tudo, por exemplo, carro voador, 7 pecados com carro. Então, assim, vai vir lá muitos, pessoal, mais muitos resultados, tá? Então, ó, 551 milhões. Mas se eu coloco aqui, ó, carro, por exemplo, vou colocar... carro... Eu vou colocar outro, eu vou colocar o meu sonho de consumo no momento. Vou colocar aqui um Argo. Eu acho que é assim, Argo, meu Deus. Deixa eu ver se é assim. Não, coloquei Argo, é Argo. Argo. Aliás, vou colocar assim, carro, Fiat. Tá? Observa que de 55 milhões, ele desceu aqui para 4 milhões. Tá? Se eu colocar aqui, ó, Fiat Argo, por exemplo, 2020, por exemplo, tá? Inclusive, vou pesquisar aqui por imagem, só para vocês verem aqui. Mas a Kalene não dá nem para ver os resultados, mas, vamos lá, ele já desce para 3 milhões. Se eu coloco aqui, por exemplo, azul, ó, azul, observe que ele já desce para quantos resultados? 164 milhões. Então, quer dizer, quanto mais detalhado tiver a sua, digamos, a sua pesquisa, a sua pergunta que você faz no Google, menores são os resultados, ou seja, mais concentrado, você consegue achar a informação mais fácil, tá? Outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês é a respeito disso daqui.
Porque aqui nós temos a Fiat, né? Por exemplo, aqui em cima. Por que primeiro a Fiat ela apareceu como o primeiro resultado? Eu vou fazer o seguinte aqui, tá, pessoal? Só para dar um outro contexto aqui a ideia. Ó, eu vou colocar assim, por exemplo, motos em Arapiraca. Então, motos em Arapiraca deu 193 mil resultados, tá? Existem dois tipos, por exemplo, digamos que no nosso caso nós estamos desenvolvendo os sites e esses sites eles devem, claro, aparecer como resultados no Google, tá? Esse é o objetivo. Então, existem dois tipos de resultados que nós temos. Um deles é o resultado orgânico, tá? O que é o resultado orgânico? Pessoal, o resultado orgânico é quando nós conseguimos estampar, por exemplo, a primeira página do Google, como por exemplo isso daqui, sem que a gente pagasse nada, apenas utilizando as chamadas técnicas de SEO, que são, na verdade, as implementações dos códigos HTML, que inclusive, eu sei que vocês vão ficar muito felizes, mas nós ainda vamos continuar trabalhando com HTML nesse módulo. Tá? Como eu sei que vocês gostam de HTML, então ainda vamos continuar a usar o HTML de vez em quando aqui nesse módulo. Não todos os dias. Isso, continuar no Sublime, não muda nada, tá? Só vou mostrar para vocês o que faz, por exemplo, uma página aparecer nos primeiros resultados do Google, tá? Com a gente trabalhando de maneira correta as tags HTML, certo? Então, quando a gente, por exemplo, consegue um resultado orgânico, quer dizer que esse resultado orgânico é que a gente não pagou nada para o Google estar divulgando ele, ou seja, está divulgando o meu site. Então, observe que todos esses resultados aqui, ó, são resultados que conseguiram, de forma natural, de forma orgânica, tá? Estamparem a primeira página do Google. Então, por exemplo, por que esse al.olx.com.br está na frente, por exemplo, de feiradatrocaarapiraca.com.br? Por que esse apareceu primeiro e esse apareceu em terceiro, por exemplo? Tá? Pessoal, a explicação é bem simples de vocês compreenderem. O que faz uma página aparecer no primeiro resultado, ou seja, no topo? Primeiro é o seguinte, nós vamos trabalhar essas regras juntamente com o Google, ou seja, tendo como ideia o Google, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês que não existe só um site de busca, existe Google, Bing, Yahoo, mas nós vamos trabalhar como base, tá? Como parâmetro o Google. Então, estima-se que exista mais de 200 regras, tá? Mais de 200 regras que o Google pontua para que você tenha um bom resultado na página do Google. Ou seja, se tem mais de 200 regras pré-estabelecidas pelo Google, quer dizer, das mais de 200 regras pré-estabelecidas, esse site aqui conseguiu implementar mais regras do que, por exemplo, feiradatrocaarapiraca.com.br. Tá? Então, entenda, por exemplo, digamos que eu e o Samuel, nós desenvolvemos um site, digamos uma sapataria online, digamos assim. Então, quem conseguir implementar mais regras do Google no nosso site, consegue aparecer em primeiro resultado no Google. Funciona dessa maneira. Entendeu? Agora, suponhamos que você não quer implementar de forma manual, que, claro, é mais trabalhoso, né? De forma manual, você fazer ele lá do zero. Então, isso quer dizer que você pode pagar também. Quando você paga, observa que aqui ele vai aparecer no resultado do Google com esse nomezinho aqui de anúncio. Tá? Então, isso daqui quer dizer que essa pesquisa ela foi monetizada, tá? Ela está aparecendo aqui, ó, como primeiro resultado do Google, exatamente porque, nesse caso aqui, a OLX, ela pagou para o Google divulgar esse link. Certo? Então, nós temos duas formas. Outra coisa, tá? Outra traduçãozinha aí. Deixa eu só liberar a entrada de alguém aqui, por favor. Vamos lá. Outra traduçãozinha aqui, tá?
existe o resultado orgânico e não orgânico, tá? Então, existe, por exemplo, quando nós... Como é, meu Deus, uma palavrinha agora aqui que me veio à memória, deixa eu buscar essa palavrinha aqui, que agora ela fugiu, tá, pessoal? Deixa eu só pegar essa palavrinha aqui. Tá. Deixa eu ver se eu encontro uma palavrazinha aqui. Daqui a pouco eu lembro. Fala pra vocês. Oi, pode falar, Vanessa. Tem que pagar, né? Não entendi, Vanessa. Fala aí novamente, que cortou. A pessoa vai postar uma página em HTML, por exemplo, aí no Google. Aí tem que pagar, né? Exato. Para ela aparecer como resultado de busca aqui, ó, monetizada, então quer dizer que você vai ter que pagar. Caso contrário, se você não pagar, aí você vai seguir pela ordem natural das coisas, ou seja, quem tem uma estrutura melhor aparece nos primeiros lugares. Por exemplo, você desenvolveu uma página que é... Oi, pode falar. Não, fale o senhor primeiro, vá. Pronto, digamos que você desenvolveu uma página e essa página vai aparecer aqui, ó, na página 8, tá? Vai aparecer aqui na página 8. Aí você diz, ninguém vai chegar aqui na página 8, porque geralmente as pessoas vão até a página 3. Então, se a sua estrutura não permite que você venha para a página 1 ainda, aí a única saída é realmente você pagar, viu? Aí quando paga, aí aparece aquele linkzinho aqui patrocinado, que agora já saiu. Nem mostrou mais ali. Tá? Então, sim, lembrei da palavra, pessoal. Implementação, tá? Se nós temos, por exemplo, mais de 200 regras, quanto maior o número de implementações dessas regras, maior é a possibilidade da gente aparecer no primeiro resultado. A implementação direto no código, ela é chamada de processo interno, ou de implementação interna. Quando a gente paga para o Google, por exemplo, é através de uma implementação externa, ou seja, one-page e off-page. Tá? Ok, pessoal? Professor, Oi, Samuel, pode falar. depois eu paguei para deixar lá em primeiro lugar lá no Google, lá em cima. Aí Sim. tem gente que faz que o Google fique pagando a pessoa, porque tá lá em número de views, tá lá. Se eu sabe o que é views, né? Sim. Então, aí isso é verdade, tipo, a pessoa, quanto mais views tiver, o Google vai pagando, não sei o que, não sei o que. Hein, professor? O que é que acontece, Samuel, para responder sua pergunta, tá? Antigamente, assim que a gente publicava um site, ou seja, tornava aquele site público, né? Lembrando que eu já expliquei para vocês no módulo de HTML, de CSS, como fazer para o site ser publicado, né? Está público. Eu vou explicar novamente nesse módulo como fazer isso, tá? Vou recapitular aí para vocês. Então, antigamente, assim que você publicava o site, o Google lançava uma pesquisa, aliás, lançava uma proposta para você. Quais seriam essas propostas? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você se eu encontro um site que apareça aqui. Tá? Só um instante. Deixa eu ver se... Me parece que é o MSN, que ele tem, por exemplo, algumas propagandas, que a gente chama de banner, tá? É porque está bloqueado aqui. Deixa eu liberar aqui, ó, desativar para esse site aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui umas... Ó, pronto, ó, acabei de encontrar, ó. Por exemplo, não sei se já apareceu aí para vocês, mas apareceu aqui, ó, uma propagandazinha do Polishop, ó, economize e ganhe saúde e sabor com a Airfryer, tá? O que acontece? O Google manda a proposta para o site, nesse caso aqui, ó, o MSN, se quer que estampe publicidades, tá? Só que detalhe, antigamente o Google já oferecia na hora que você criava o site. Só que, de acordo com as fraudes, você sabe, né? O pessoal sempre arranja formas de ganhar dinheiro com isso. E aí, o que acontece? Agora,
o Google só vai lançar essa proposta para você depois de 6 meses. Então, você cria um site, depois de 6 meses, o Google vai chegar para você o seguinte: e aí, Samuel, você quer liberar no seu site propagandas de produtos? Ó, por exemplo, aqui, ó, da FIT, já está outro. Claro, ele não vai especificar qual é a propaganda, vai ser propaganda, tá? Então, aí você vai dizer, eu quero, tá? Eu aceito. Aí o Google vai dizer, ó, você vai receber tantos centavos por cada clique que você receber. Então, não é só os views aqui, ó, não é só. Você vê como é o Google, que eu ainda vou explicar para vocês sobre isso, ó. Eu fiz essa pesquisa de casacos aqui no meu celular, eu acho que está com uns 4, 5 dias. E aqui, ó, tá lá. Todas as pesquisas que eu fiz, está aqui para eles forçarem eu comprar. Tá? Então, quer dizer, isso é papel do Google, isso que o Google faz. Então, se eu clicar, por exemplo, nesse comprar aqui, essa da FIT aqui, ó, vai pagar ao Google por essa publicidade e o Google repassa para o MSN uma parte do que ele pagou. Entendeu? Do que a da FIT pagou. Então, assim, pode-se ganhar dinheiro, Samuel? Pode-se ganhar dinheiro. Só que, claro, para você ganhar dinheiro, o seu site tem que ser muito visitado. Para existir uma possibilidade de várias pessoas irem clicando nessas publicidades. Entendeu, Samuel? Como é que funciona? Eu entendi. Pronto, beleza. Vamos lá. Continuando aqui, tá? Então, quanto mais estruturado tiver o nosso site, melhor é o resultado ali. Quando a gente desenvolve um site, qual é o nosso objetivo? Alcançar o maior número possível de acessos. Então, estima-se que, pessoal, quem aparece na primeira página aqui de resultados do Google, ele tenha mais ou menos 35% a mais de acessos comparados à segunda página, por exemplo. Tá? Então, funciona dessa forma. Quem está na primeira página tem 35% a mais de acessos do que a segunda página. Nós vamos ver, obviamente, nesse módulo os dois. Como você fazer uma implementação interna e como fazer a implementação externa, que é pagando. Tá? Então, nós vamos ver as duas formas de como se procede. Ok, pessoal? Tranquilo? Está dando para compreender qual vai ser o motivo aí, qual vai ser o objetivo do site? Aliás, do módulo, aliás. Pessoal, quero todo mundo interagindo, tá? Se vocês não interagirem, vai ser complicado. Érica disse que deu, Ítalo deu para entender. Vamos lá, Matias. Vamos lá, Laisa. Pessoal, eu quero que vocês participem. Se vocês me falarem aí que entenderam, como é que eu vou saber? Alô, Laisa. Cauã. Entendi, professor. Pronto. Vamos interagir. Pessoal, não espero citar nomes não, tá? Agilize, a gente perde muito tempo eu perguntando fulano, depois Beltrano. Então, se vocês já forem falando aí, a gente já ganha tempo com isso. Ok? Vamos aqui, eu vou compartilhar aqui os slides para a gente já começar a falar propriamente sobre o conteúdo. Pessoal, uma observação é o seguinte. Se vocês tiverem uma curiosidade de pegar aí o livro de SEO, vocês vão ver que é muito conteúdo teórico, tá? E aí, para facilitar, estimular vocês obviamente, prestarem mais atenção, tá? Eu vou incrementar, tá, o Sublime, ou seja, o HTML, nas aulas de SEO. No livro não tem, mas eu vou acrescentar. Na verdade, ele tem, mas não como parte prática. Está lá só como parte explicativa, e aí a gente vai fazendo as partes práticas aqui, para vocês terem um resultado mais proveitoso, podemos dizer assim. Ok? Então, aqui, ó, no primeiro slide, ele coloca aqui, ó, introdução. Então, ó, SEO quer dizer Search Engine Optimization, ou seja, otimização para mecanismos de pesquisas. Significa aplicar um conjunto de técnicas internas, ou seja, a otimização one-page, e a externa, que é off-page aos sites, que podem garantir ótimas classificações.
Cadê aqui? Quando pesquisas forem feitas para palavras-chave específicas. Oi, meu bichinho. Tá travando aí para você? Pessoal, tá travando também para os demais ou só para o Samuel? Aqui tá normal. E aí, o restante da galera aí? Normal aqui, professor. Pois é, Samuel, reza aí, vai rezando aí. Para ver se volta. Sair e vou entrar de novo. Tranquilo, Samuel. Beleza. Deixa eu ver aqui, quem mais está mandando mensagens. Ok, vamos lá. Então, pessoal, as otimizações, como eu falei, elas podem ser internas ou externas. Internas, quando a gente faz essa otimização direto no código HTML, e externa, quando a gente paga, ou seja, a gente acessa um serviço do Google, faz a configuração para dizer ao Google o seguinte: ó, eu quero que tantas mil pessoas visualizem essa minha propaganda. Eu vou pagar X valor para você divulgar. Então, isso é uma otimização off-page. Mas tem uma coisa, pessoal, que intriga muito, principalmente para quem está começando a compreender como é que funciona, é que o Google, ele não expõe, não deixa público quais são as regras, olha só, ele não deixa claro quais são as regras que ele adota como forma positiva para ranquear as páginas. Por exemplo, ele não diz: pessoal, faça isso no código HTML, depois faça isso, depois faça isso, faça aquilo outro. Pessoal, ele não diz, tá? Aí você vai dizer: aí, Tandoso, vai ter que chamar o pai Bará aí para descobrir quais serão as regras? Não, pessoal, também não é assim. O que acontece? Existe um blog do Google, que eu já vou explicar para vocês, tá? Que ele vai passar algumas informações de maneira subliminar, tá? É você que tem que correr atrás, é você que tem que pesquisar. Então, os resultados de busca dependem muito da sua pesquisa, do seu estudo, ok? A gente vai, ainda vou aprofundar um pouquinho aí esse assunto. Nesse segundo slide, nós temos aqui o seguinte, ó, buscadores, tá? Nós temos aqui buscadores. Os buscadores são ferramentas complexas e inteligentes ao ponto de localizar milhares de sites na internet de forma automática. Só para esclarecer uma coisa aí, tá, pessoal? O Google não é o único buscador do mundo, tá? Então, nós temos o Yahoo e nós temos também o Bing. Ou seja, nós temos esses três principais buscadores que você pode buscar, você vai fazer pesquisa. E que esses três buscadores, eles dão, a sequência dos resultados são diferentes, não são as mesmas. Vamos colocar aí um exemplo para vocês entenderem. Algumas vezes eu vou procurar no Google, por exemplo, e eu não encontro nas primeiras páginas. Eu sou como vocês, só que eu tenho uma paciênciazinha um pouquinho maior. Enquanto vocês vão lá em 2, 3 páginas, eu ainda posso chegar na quarta, quinta página, mais ou menos, né, procurando. Se eu não encontrar, o que é que eu faço? Eu vou e altero a forma com que eu estou pesquisando, tá? Eu vou lá e faço essa modificação. Se mesmo assim eu não achar, o que é que eu vou fazer? Eu vou para outro navegador. Por quê? Porque talvez o resultado que eu esteja buscando não está na primeira página do Google, nem na segunda página do Google, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Mas ele pode aparecer na primeira página de resultado do Bing, por exemplo. Tá? Porque as regras de todos os navegadores, essas regras de publicação, elas são semelhantes, mas elas não são iguais. Então, essa semelhança que é o que faz, por exemplo, um resultado aparecer na primeira página de um, aparecer na segunda página do outro, e assim sucessivamente, tá? Então, outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte: há uns anos atrás, existiam mais navegadores, por exemplo, mais buscadores. Existia o Alta Vista, existia o KD.com.br, tá? Existiam outros, agora que eu nem lembro o nome deles direito. E aí, o que acontece? Esses gigantes, que é Google, Yahoo e Bing, terminaram comprando. Basicamente, o Google foi comprando todas as suas concorrências. Por quê? O Yahoo pertence ao Google. Então, é como se fosse o mesmo navegador. Agora, o Bing pertence à Microsoft.
tá? Então, o Bing é o navegador padrão da Microsoft, ok? Então, esses navegadores, aliás, esses buscadores, eles são buscadores, pessoal, que tudo que vocês publicam, olha só, viu? Tudo que vocês publicam na internet, tá? Tudo. Ou seja, tudo que, observa que o nome publicar, ele vem de tornar público. Então, um exemplo, vocês vão fazer um Enem, digamos assim. Você fez a inscrição do Enem, Agostinho? Você fez online. Então, ali já tem conteúdos públicos. Por exemplo, você consegue descobrir, eu já consegui no meu, por exemplo, descobrir quais foram os anos que eu fiz o Enem, qual foi a sala, qual foi a escola, qual foi o horário, qual foi a nota. Ou seja, nós podemos ter acesso às informações de outras pessoas bem mais do que aquilo que você imagina, tá? Bem mais. Agora, claro, tem que saber pesquisar, tá? Tem que saber pesquisar e você encontra, por exemplo, informações de uma outra pessoa. Fácil assim, fácil não vai ser, mas que você encontra muita coisa, tá? Isso porque tudo que é publicado, quer dizer, tudo foi tornado público. Então, se for publicado, está na internet, que é a rede mundial de computadores, você pode achar, tá? Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês como fazer. Depois, se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês podem tentar aí, tá? Deixa eu publicar aqui um navegadorzinho para vocês verem. Vamos lá. Por exemplo, no resultado de buscas, pessoal, não é nada de hacker, viu? Não tem nada a ver com hacker. Por exemplo, vou colocar Jadiel Barbosa. Vou colocar com as iniciais maiúsculas para ficar mais bonitinho. Isso aí é o meu nome completo, tá? Olha, para vocês verem como são as coisas aqui, tá? Aqui já mostrou, por exemplo, Suprimática, tá? Olha só, consultar o CNPJ da empresa Jadiel Barbosa Luz e Suprimática, que era uma loja que eu tinha antes de vir trabalhar aqui na Microcamp. Observa que aqui já tem também o CNPJ da loja que eu tinha. Tá? Se você olhar, por exemplo, está aqui também o CNPJ, tem, por exemplo, Juiz Brasil, ele vai mostrar, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai mostrar um processo, tá? O número de processo, ou seja, olha lá, um processo de uma empresa que eu comprei online e elas não me entregaram o produto, então foi colocado na justiça, tá? Que inclusive nesse caso aqui, ó, só uma observação, viu? Nesse caso aqui, o advogado ele não tinha nem conhecimento que eu tinha ganho a causa. Olha a observação, né? Ele não sabia que eu tinha ganho a causa. E aí, eu fazendo essa pesquisa, exatamente essa mesma pesquisa que eu estou fazendo, eu descobri, por exemplo, que eu tinha ganho a causa, que o valor era X, e aí eu entrei em contato com o advogado para informar. Outra curiosidade, por exemplo, teve um corujão que eu dei uma palestra sobre identidade digital. Tá? Identidade digital. O que é a identidade digital? Tudo que nós fazemos online, nós estamos criando a nossa identidade, ou seja, o nosso histórico na internet. E aí eu mostrando na aula, né, na palestra, quais são os riscos que se correm, o que é que pode acontecer e tal, teve uma ideia lá de fazer isso. Por exemplo, quem me dá um nome para a gente fazer um teste? É um aluno disse, professor, coloca aí o meu nome. Aí eu descobri, olha só, rapidinho assim, eu descobri que a aluna era uma professora universitária, que ela tinha uma empresa, que a empresa dela se chamava fulano de tal, que ela usou 10 mil reais para criar a empresa, que ela, deixa eu ver se eu lembro mais aqui, que ela já deu aula na faculdade tal, em 2 faculdades, ou seja, deu todo o histórico. A mulher, a aluna, ficou pasma e disse, professor, como foi que o senhor descobriu isso? Eu digo, só deixar ciente que tudo isso são informações que estão públicas na internet, tá? Basta que você faça um cadastro online, isso daí já é o suficiente. A partir daí, você pode chegar, por exemplo, a um RG, a um CPF, a um número de título de uma pessoa, tudo isso você pode chegar, tá? Por exemplo, na minha cidade, eu, por curiosidade, coloquei o nome do prefeito, completinho, né? E aí eu consegui número do título, eu consegui quem
quem patrocinou a campanha dele, por exemplo. Então, exatamente, digamos, fui descobrindo muita coisa. Por exemplo, uma pessoa que doou R$2.000, R$5.000 e assim sucessivamente. Tá? Então, a gente consegue localizar. Outra coisa, por exemplo, se a gente colocar com aspas simples, a gente vai ter, por exemplo, acho que aspas duplas. Vou colocar aqui, ó, entre aspas duplas. Se vocês observarem aqui, eu tenho 105.000 resultados no meu nome. Aí você vai dizer, professor, é só o senhor que tem 105.000? Não, pessoal, eu não sou o único Jadiel no mundo, tá? Então, vai existir outros Jadiel também. Só que quando eu coloco aspas duplas, essa informação ela é mais precisa, porque observe que ela já diminuiu aqui, tá? Então, quer dizer, já fica mais concentrada, a pesquisa é mais concentrada, tá? Então, você pode, ó, ele já mostrou aqui mais informações, o nome da empresa, tipo, tá vendo? Data da abertura, quanto eu abri, tá? Está dizendo que a situação foi baixada, ou seja, foi fechada, então tá lá todas as informações. Então, se consegue, tá, pessoal? Agora, muitas vezes demora um pouquinho e tal. Olha aqui também, ó, já deu a plataforma online, por exemplo. Vamos ver isso aqui. Olha lá. Então, lá, tá todas as informações. Tá, pessoal? Então, assim, só para vocês verem que o Google, ele monitora tudo o que a gente faz. Inclusive, eu não sei se vocês tinham esse conhecimento, tá? Samuel colocou aqui, Samuel Pereira de Araújo. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, acho que eu já comentei na aula que que o Android pertence ao Google, tá, pessoal? O Android pertence ao Google. Então, tudo que equipe Prodeb, acho que não é você não, Samuel, DDD 82, deve ser outro Samuel, viu, Samuel? Tem muita gente aí. Tem um Samuel aqui que tem um processo aqui na prefeitura de Camaçari, na Bahia. Olha o CPF do cara aqui, pessoal. Ó, tá vendo? Ó? Aí você diz, CPF é uma coisa, olha o RG. Olha só, RG e CPF, da pessoa. Eu já vi que ele era da Bahia, pronto. Aí você vai atrás, você consegue encontrar tanta coisa no mundo. Vamos lá. Deixa eu verificar aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, o Android pertence ao Google. Então, por exemplo, só de você deixar o seu celular de ladinho aí, por exemplo, você não está usando, mas o seu celular ele está gravando o que você anda falando. Se ele, por exemplo, perceber, olha só, se ele conseguir interpretar a sua fala, ele vai dar no relatório dele lá como texto. Se não, ele dá o relatório, mas ele dá como áudio. Ele diz por onde você andou, seja um GPS. Ele diz, por exemplo, quais foram os sites que você acessou, as conversas do WhatsApp. Está lá, pessoal, tudo armazenadozinho. Ou seja, o Google ele tem um computador que é chamado de Googlebot, tá? Ou seja, o robô do Google. Então, esse robô do Google, basicamente, é ele que vai atrás de todas as publicações, tá? De todas as publicações que são feitas na internet em todo o mundo. Então, em qualquer lugar do mundo, qualquer informação que for publicada na internet, o Google já vai lá e pega aquela informação e guarda no seu computador aí gigante, tá? No seu robô. Aí, quando alguém precisa daquela informação que pesquisa, ele diz o seguinte, já tem, tá aqui, tá? Então, o Google, ele funciona dessa forma. Ok, pessoal? Deu para compreender aí? Ô, professor, mas esse CPF desse homem aí, ele colocou no Google, foi publicado, sei lá. Deu até medo agora de comprar coisa pela internet. Então, o que acontece ali, o que deu para perceber ali, que era um processo que ele estava movendo contra a prefeitura de Camaçari, na Bahia. Como é um processo, o processo ele só não é público se ele estiver em segredo de justiça. Aí ele não é publicado. Não sendo isso,
ele vale. Tá? Então, assim, realmente, algumas informações, por lei, elas são privadas, as pessoas não conseguem ter acesso fácil, mas com base, por exemplo, vamos colocar aí um exemplo, eu chego, através de uma pesquisa, eu descubro o seu título, um exemplo. Eu já sei o seu nome completo, eu já sei o seu título, um exemplo. Aí eu posso acessar o ministério lá das eleições, agora que eu esqueci o TJ, né? Tribunal de Justiça, não. Tribunal de Justiça, TRE, aliás, estava tentando lembrar. Aí eu vou lá no TRE, eu vou fazer um cadastro, por exemplo, aí eu já tenho o seu nome completo, eu tenho o número do seu título, eu tenho acesso, eu consigo ter acesso a alguns sites, a algumas plataformas. Quando eu chego lá, mesmo tendo uma parte das suas informações, quando eu chego lá, eu vou ter mais informações à sua disposição. Entendeu? Aí eu começo a acessar vários sites e inserir as informações que eu vou encontrando. E aí, quando me desespero, eu vou ter um monte de informação sua. Entendeu como é que funciona? Suponhamos, só para você ter uma ideia. Só que aí já é um trabalho mais aprofundado. Esse cara ali, já apareceu o RG e o CPF. Aí eu vou em algum site de governo, vamos colocar aí o TRE, por exemplo. Aí quando eu for lá no TRE, eu vou tentar, por exemplo, atualizar o meu título. E lá no nosso endereço, quando a gente vai criar um título, a gente não leva as informações, entendeu? A gente não leva as informações. Aí eu posso também, digamos, olha só, uma possibilidade. Digamos que eu consigo um talão de energia da sua casa, um exemplo. Conseguir o talão de energia da sua casa, tem lá os seus dados. Eu vou, por exemplo, no site lá da companhia de energia, eu posso, por exemplo, pagar os seus boletos, se fosse o caso, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu poderia alterar informações, número de contato, eu poderia fazer um monte de coisa. Entendeu como é que se faz? Então, as pessoas, quando estão investigando, assim, ela pega um fiozinho da linha, aí sai puxando, aí ele vai encontrando mais informações, e aí vai continuando. Aí vai mostrar tudo. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa uns anos atrás, exatamente dessa forma que eu estou mostrando para vocês. E eu, por exemplo, consegui encontrar, olha só como é frágil as coisas, tá? Deixa eu ver aqui se eu lembro o ano, viu, pessoal? Faz tempo, eu nem lembro direito quantos anos faz. Mas, digamos, há uns 15 anos atrás, mais ou menos. 12, 15 anos atrás. Eu fui a São Paulo, dar um recado lá e passei 45 dias. E lá eu comprei um chip e cadastrei no meu nome e coloquei o endereço de lá. Numa pesquisa online, estava lá que eu estava em Jordanésia, aliás, estava em Cajamar, no bairro Jordanésia, no endereço tal, na rua tal. Tinha lá todas as informações. Então, se eu conseguir ter acesso no Google, por exemplo, outras pessoas, óbvio, poderiam conseguir também, tá? A informação do endereço. Então, para vocês verem que o negócio é sério, o Google realmente deixa tudo público, tá? Ou torna as coisas públicas aí, mas, claro, vai depender das informações. Pessoal, deu para entender aí? Deu. Há mais alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, pessoal, interagindo aí, por favor. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, o professor, o senhor vai disponibilizar o slide lá no grupo? Vou sim, eu vou ver se eu faço isso ainda hoje, tá? Só me mandar que vocês me lembrem, porque ultimamente estou tão esquecido no mundo. Vamos lá. Eu vou disponibilizar sim. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. O Google oferece diversos serviços na internet, e a maioria deles de forma gratuita e com materiais de apoio para a utilização. Sua ferramenta de busca é a mais utilizada e, por esse motivo, focaremos em seus conceitos e ferramentas. Uma outra curiosidade é que as pessoas acham que o Google é só buscador, pessoal. Não é. O Google tem tantas informações, tantos serviços, que vocês não têm ideias, tá? Tem o Google Arts, por exemplo, para quem gosta de artes, então tem lá.
Tem o Google Analytics, que a gente vai falar sobre ele, tá? São muitos serviços do Google mesmo, tá? Por exemplo, tem o Google, como é, meu Deus? Tem o Blogger, né? Blogger, que é o blog do Google. Então, você pode criar um blog sem pagar nada, por exemplo, utilizando o Google. Fica como se fosse um site, só que, claro, uma página só, mas bem legal e também de forma gratuita. Então, assim, tem muitos serviços que o Google oferece que eu vou ser sincero a vocês, eu não conheço todos os serviços que o Google tem, tá? Não conheço todos, mas a gente vai verificar, vai conhecer alguns aqui, ok? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Vocês já ouviram falar na palavra algoritmo? Teve alguém aí que já ouviu falar na palavra algoritmo? Eu já ouvi. Já, professor. Pronto, que bom, né? Que bom. Vamos lá, pessoal. Ó, algoritmo, vocês entendam que é uma sequência de códigos, tá? Pré-determinadas para executar determinadas tarefas, ok? Um exemplo, tá? Um exemplo. Não é o caso, mas um exemplo. HTML, CSS, digamos assim, a gente não cria um código para ele representar um texto, uma imagem, alterar o tamanho, seria basicamente isso, né? Só que geralmente é utilizado com linguagens de programação, tá? Que ele vai executar umas tarefas dependendo da situação. Então, quando acontecer isso, você executa a tarefa tal. Quando acontecer aquilo, você executa a tarefa tal. Então, quer dizer, seria o algoritmo, tá? Ele diz o seguinte, ó, estima-se que existem mais de 200 fatores que o Google utiliza para classificar uma página em seus resultados. Todas essas regras complexas e que não divulgadas são processadas pelo algoritmo do Google. Durante o ano, recebe várias atualizações com o objetivo de melhorar os resultados e apresentar aos usuários os sites mais relevantes. Ou seja, tá, pessoal? Ó, existe mais de 200 regras no algoritmo do Google, que quando a gente publica alguma informação na internet, ela vai ler o código da publicação, tá, pessoal? Vai ler o código da publicação e ele vai, por exemplo, meio que contando, ó, esse site, por exemplo, ele tem isso daqui certo, ele vai fazendo as correçõezinhas, ó, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Consecutivamente, ele vai atribuir uma pontuação para o site. Estou falando site por vício de linguagem, na verdade por página, porque o Google, ele não indexa, quando se fala indexa, ele não registra dentro do seu Google Bot, lá dentro do seu computador, o site como um todo. Lembrando que site é um conjunto de páginas, pessoal. Ó, site é um conjunto de páginas, tá? Então, o Google, ele não indexa o conjunto das páginas, ele indexa apenas uma página de cada vez. Por exemplo, se você desenvolve um site, e o seu site tem 5 páginas, por exemplo, o home, produtos, serviços, contatos, colocar 4 aí, tá? Tem 4 páginas. Ele vai indexar de forma individualizada as 4, ou seja, cada uma dessas 4 será dada uma nota específica, ou seja, um valor específico. Esse valor, ele é chamado de PageRank, ou seja, rank da página, tá? Uma observação. Há uns anos atrás, por exemplo, vou colocar aí há 4 anos atrás, mais ou menos, tá? Eu lembro quando eu entrei na Microcampo, já estava com 4 anos e meio, e mais ou menos quando eu entrei no curso do web, a gente dava essa aula também, e a gente pesquisava, por exemplo, o PageRank dos sites. E, pessoal, a exigência é tão grande, que se a gente pegar, por exemplo, um site grande como Americanas, se não me falha a memória, o PageRank da Americanas estava variando entre 7 e 8, numa escala de 0 a 10, tá? Aí você vai dizer, poxa, uma gigante igual a Americanas conseguiu uma pontuação 7. Imagina, pobres mortais que somos nós, a pontuação que nós não devemos ter. 1, 2, 3. Aí, com o tempo, você vai adequando a sua página e vai ganhando mais ranking, vai ganhando mais página.
Quanto mais ranking tiver, maior a possibilidade de aparecer na primeira página de resultado do Google, tá? O que é curioso é que, de alguns anos para cá, o Google não divulga mais esse PageRank. Ou seja, se a gente quer saber quanto é que está o ranking de uma página, a gente não tem acesso a isso. Aí você vai dizer, e agora, professor? Então, claro, existem ferramentas que a gente pode saber qual é o número de pessoas que está acessando, quantas pessoas chegam no link direto, digitando no navegador, quantas pessoas, por exemplo, chegaram à sua página através do Google, tá? A gente vai ter, vocês vão ver essa ferramenta, tá? Que é o Google Analytics, por exemplo, tá? Mas a gente não sabe dizer o seguinte, qual é o ranking que a minha página tem? A gente não consegue saber isso porque o Google não divulga mais. Porém, o Google continua utilizando e atribuindo um ranking para as páginas. A questão ela só não divulga. Tá? Então a gente vai criando, vai aprendendo e aos poucos a gente vai observando, por exemplo, o número de acessos que tem as nossas páginas, então tudo fica mais claro para a gente. Ok? Pessoal, deu para entender aí sobre o algoritmo do Google? Bem, pessoal? Sim, professor. Vamos lá, beleza, Érica. Pessoal, vamos interagindo. Eu gostaria que vocês colocassem, Mirelle também, eu gostaria que vocês pudessem colocar perguntas. Eu gosto quando vocês perguntam. A aula fica mais interativa, né? Professor, mas isso e aquilo. Eu tenho certeza que passando essas informações para vocês, a cabeça de vocês já fica a mil pensando aí em possibilidades, né? Em curiosidades. Exponham essa curiosidade, perguntem aí, tá? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, tá? Cadê que não passou? Aí, olha só. Nós temos aqui, ó, o blog oficial do Google. Não sei se já passou aí, pessoal. Passou esse slide para vocês aí. Eu estou com meu celular aqui, já sabe, né? Meu celular é um só Jesus na causa. O meu passou, né? O meu ainda está no slide anterior. Vamos lá. Então, vem aqui, ó. O SEO evolui e é necessário estar atualizado. Uma ótima referência sobre o assunto é o blog oficial do Google, a fim de obter novidades, dicas de SEO e também notificações de mudanças em seu algoritmo. Pessoal, eu vou clicar aqui, tá? Enquanto ele vai abrindo lá, eu vou acrescentando. O pessoal leva tão a sério as técnicas de SEO, deixa eu ver se ele já mostrou ali. Tão a sério as técnicas de SEO que nas grandes empresas, pessoal, nas grandes empresas, como por exemplo a Americanas, Shoptime e tal, tem uma equipe especializada em SEO. Por exemplo, existe uma que desenvolve o site, existe outra que lança esses produtos lá no site, mas existe uma outra equipe que vai pegar todas as publicações, tudo que é publicado, ele vai lá corrigindo e vai adequando as regras de SEO. É por isso que quando a gente vem aqui, ó, olha só. E outra coisa, pessoal, ó, às vezes você olha para a Americana, às vezes você olha para o Submarino, às vezes está o Shoptime. Por exemplo, TV Smart, por exemplo. Vou colocar assim, ó, Smart, por exemplo, LG 43, por exemplo. Olha só, pessoal, o que acontece aqui, ó. Primeiro que a LG já apareceu aqui, ó, mas através de um conteúdo pago, tá, pessoal? Através de um conteúdo pago, ok? Tá lá. Mas, resultado orgânico, olha lá, Americanas está em primeiro, tá? Então, pra você ver, esse site aqui é o mesmo que esse. Ó, é o mesmo que esse. A diferença é que ele está aqui em primeiro porque ele foi pago. E aqui, ó, a Americanas, por exemplo, ele simplesmente está aqui por quê? Porque ele se adequa melhor às regras de SEO para a palavra-chave, isso daqui, ó.
Isso daqui é chamado de palavra-chave, que a gente vai explicar sobre ela. Vou colocar aqui. A gente vai explicar sobre essas palavras-chave e tal, tá? Então, observe que agora, por exemplo, quando eu coloquei aqui, mudei aqui, né? Coloquei Smart TV LG 43 4K, observe que agora quem é que conseguiu ter uma quantidade maior de regras pré-estabelecidas pelo Google? A LG, Americanas, ele está em segundo, tá? Então, existe uma equipe muito grande que vai estruturar todas as postagens exatamente para fazer com que ele venha sempre para os primeiros resultados de busca, tá? Então, para conseguir esse resultado aqui natural, ou seja, orgânico, não é uma coisa tão simples de se fazer, tá? Vamos lá. Pessoal, aqui no Google, tá? No blog do Google, por exemplo, você vai encontrar uma série de ferramentas, série de informações. Inclusive, eles mostram aí novas ferramentas que foram atualizadas, por exemplo, um programa que foi atualizado, eles mostrar aí, por exemplo, tá? Olha só, explicando a inteligência artificial, tá? Então, isso aqui, ó, inteligência artificial. Olha lá, então, vivemos no período e tal. Aí, pessoal, observa que ele vai estar mostrando, explicando sobre a inteligência artificial, e muitas vezes aqui no meio, eles podem soltar alguma dica, tá? Alguma dica sobre como, por exemplo, você adequar um site HTML com a inteligência artificial, por exemplo, tá? Aí você vai descendo um pouquinho mais, ele já vem aqui o clima, ou seja, a inteligência artificial no clima, conjunto de dados, ele vai explicando. Deixa eu descer mais aqui para ver se ele tem mais, ó. E eles, para conferir outros 22 conceitos desse breve guia sobre inteligência artificial, aí ele já dá o link. Aí agora aqui já é, Dia do Afroempreendedor, nossos compromissos com a equipe e tal. Aí ele já vem lá uma matéria, tá? E muitas vezes quando ele vem aqui, ele lança, por exemplo, tem um videozinho aí, promocional, muitas vezes lá no final ele dá uma ferramenta, tá? Por exemplo, mais parceiros se unem ao nosso novo produto de notícias, novo produto de notícias. No final de junho fizemos um anúncio importante sobre como apoiamos a indústria de notícias com o lançamento de um programa de licenciamento. Aí ele vai dar um monte de coisa, se eu clicar, obviamente, ele vai me direcionar aqui para outra matériazinha que explique sobre isso. Aí, olha o nome da ferramenta, Google News. Vamos ver aí, nem eu acessei isso daí. Olha lá, pessoal. Ou seja, é um site de notícias do Google. Aí você chega aqui, por exemplo, Google Meet, para fazer uma chamada de vídeo, da forma que eu estou fazendo com vocês aqui, tá? Então, ele tem um programa também para isso. Ferramentas de checagem de fatos no Google, ou seja, se é fato ou se é fake, ele tem também. Vamos ver mais aqui, histórias contadas com Google Earth. Jornalismo de dados. Então, pessoal, o que acontece? Para quem quer trabalhar com técnicas de SEO, vai ter que estar aqui, pesquisando, entendendo, para ser um bom desenvolvedor, tá? Um bom desenvolvedor que saiba, claro, aplicar as técnicas de SEO. Então, a dica aí também está ligada nas publicações do Google, tá, pessoal? Dúvidas, perguntas? E aí, pessoal, dúvidas, perguntas? Deixa eu fazer logo a minha frequência aqui, tá? Eita, pessoal, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu esqueci de fazer aqui só um instante, tá? Olha um vídeozinho aqui. Só um minutinho aqui que eu já... Deixa eu compartilhar lá com vocês. Acabou que eu esqueci de
tirar o print lá, depois eu faço. Pessoal, vamos lá, tá? Alguma dúvida ou pergunta sobre o blog oficial do Google? Alguma curiosidade? E meu povo? Vamos lá. Olá, pessoal, um tema que vocês vão ouvir muito falar, tá? Aqui dentro do contexto aqui das técnicas de SEO, será exatamente as palavras-chave, tá? E o que são palavras-chave, pessoal? As palavras-chave, basicamente, são aquelas palavras que a gente faz a pesquisa no Google. Essas que eu estava mostrando para vocês agora há pouco, né? Por exemplo, carro, Fiat Argo, azul, isso é uma palavra-chave. Então, quando nós desenvolvemos uma página, tá? A gente tem que trabalhar essas palavras-chave dentro de uma página. Por exemplo, digamos que você vai desenvolver um site para uma sorveteria, tá? Palavras-chave, todas elas vão ter que ter o nome sorvete no meio. Sorvete de manga, sorvete de goiaba, sorvete gourmet, sorvete delicioso, sorvete na casquinha. Pessoal, a palavra-chave sorvete vai ter que ser usada várias vezes, tá? Então, diz o seguinte, ó, uma busca se inicia através de uma palavra-chave, que pode ser simples, como, por exemplo, curso, a palavra sorvete, um exemplo, ou composta. Exemplo, por exemplo, curso Apple em Arapiraca, sorvete gourmet em Arapiraca, tá? O melhor sorvete de Arapiraca, isso são palavras-chave. Só que essas palavras-chave, que têm mais de uma palavra, elas são conhecidas como cauda longa, tá? E quanto maior for a palavra, mais específica será a pesquisa. Não foi isso que eu mostrei para vocês agora há pouco ali? Tá? Foi exatamente isso que eu estava mostrando para vocês, a respeito de palavras-chave. Por exemplo, vamos aqui fazer vou acessar aqui esse Google AdWords, tá? Só que esse Google AdWords não era exatamente isso que eu queria agora, mas eu vou, inclusive, abrir outro aqui, porque, deixa eu ver, um que eu posso contextualizar melhor. Estou abrindo as três aqui para a gente verificar lá, tá? Vamos lá para o navegador. Pessoal, começando aqui, ó, o Google AdWords, ele é a plataforma, pessoal, que nós utilizamos, tá? Com o propósito de fazer uma otimização externa, ou seja, pagar, tá, pessoal? Então, é a primeira forma aqui, aliás, que ele está mostrando aqui para a gente trabalhar. O que é que acontece aí, tá? Ele vem explicando, eu tenho o telefone aqui, eu vou clicar em começar agora, é provável que eu já tenha alguma conta logada aqui. Vamos ver aqui, tá? Eu já fiz isso em outras aulas, então eu acredito que ele já vai dar no final, eu vou ter que voltar ele lá para o início. Ele já está aqui no 3, eu vou ter que voltar ele aqui lá para o primeiro, tá? Vou voltar, eu já explico para vocês o passo a passo aí. Deixa eu voltar. Pronto, pessoal, olha só. Isso aqui foram alguns temas que eu trabalhei nas aulas passadas. Por exemplo, Lava Jato Sei Não, Delícia Jacida, Mais Digital Produtos, tá? Digamos que nós vamos criar uma nova campanha. Porque dentro de uma conta, claro, você pode fazer várias campanhas de publicidade. Você vai estar pagando ao Google para divulgar, tá, pessoal? Então, eu vou clicar aqui em Novo Negócio, tá? Eu vou colocar, por exemplo, deixa eu pensar aqui,
Quem sugere aí um ramo de atividade, uma publicação aí de uma empresa? Quem sugere? Vamos lá, pessoal, sugiram aí uma ideia de uma publicação? Abra uma churrascaria. Pronto, vamos lá. Érica, não foi que falou? Érica, diga aí um nome para a churrascaria. Espetando o espeto. Ah, pronto. Eu vou colocar aqui churrascaria. Churrascaria. Eita, churrascaria. Deixa eu ver aqui se está certo. Churrascaria. Vou colocar costela no espeto, então. Olha só. O Google ele é muito danado, sabe? Ele sabe muito, ele descobre as coisas. Então, para que eu consiga fazer uma publicação, esse site ele tem que existir. Se ele não existir, ele não vai, tá, pessoal? Então, é preciso que esse site exista. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, www.churrascaria.costela no .br, se já existir alguma no Brasil, ele vai dizer, viu? Mas não tem, ó. Esta página não está disponível. Tente inserir um URL. Churrascaria, vou colocar aqui. Vai ser complicado, mas churrascaria, por exemplo, Costelão. Olha, não é que vai esse costelão. Eu vou ter que depois voltar para mudar. Ó, existe esse site. Inclusive, olha, pessoal, inclusive dizendo que é aqui em Arapiraca, olha. Bairro Boa Vista, eu sei não sabia não dessa daqui. Deixa eu voltar aqui, viu? Vou só modificar ali. Só modificar aqui esse nome. Churrascaria. Vamos lá. Vou clicar aqui no próximo, tá? Diz ele que é na Boa Vista, eu não conheço, mas tudo bem. Então, ele vai pesquisar se existe realmente essa empresa, tá? E aqui, eu acho que ainda faltou lá um ponto, pessoal. Olha. Acho que faltou uma ideia ainda. Deixa eu voltar, que eu acho que ainda volta mais um aqui. Volta, eu que não vi aqui voltar. Pronto. Que vai ser mais rápido, tá? Ele pergunta o seguinte, qual a sua principal meta de publicidade? Ou seja, como anúncios focados em uma meta específica é mais fácil conseguir os resultados desejados? Aí você vai colocar qual é o objetivo de você pagar ao Google. Vai ser o quê? Gerar mais chamadas telefônicas? Você quer conseguir chamadas telefônicas para a sua loja? Gerar mais inscrições ou vendas pelo seu site? Ou gerar mais visitas à loja física? Por exemplo, suponhamos que você não... Olha só. Nesse caso, geralmente nas aulas eu uso isso daqui. Gerar mais inscrições ou vendas pelo site. Mas, como a Érica escolheu aqui a churrascaria, o objetivo é gerar mais visitas à loja física. Vou mudar, viu? Vou clicar em próximo, então vamos para uma área agora que a gente não... Aliás, que eu não tinha visto ainda. Já vou usar o costelão, que ele já estava certo aqui. Beleza, está aqui a Boa Vista, eu vou deixar esse endereço, não vou mudar, tá? Vamos dizer que essa churrascaria é lá. E aqui o Google está perguntando o seguinte, bom, você quer receber, você quer que receba a publicidade da sua churrascaria pessoas que estejam a quantos quilômetros, por exemplo, da Boa Vista? Seria interessante, por exemplo, pessoas de Maceió saber da churrascaria na Boa Vista? O que é que vocês acham? Sim ou não? Seria que se eles fossem viajar pra cá e já sabia? Sei lá. Então, mas às vezes, se você analisar, é um ponto, viu, Érica? É um ponto isso daí. Mas será que, por exemplo, seria uma publicidade, um gasto com publicidade talvez desnecessário? Uma pessoa de 60 quilômetros de distância,
nesse caso Maceió, quase 200 quilômetros de distância, 160, eu acho, né? De distância, quer dizer, seria assim, meio pouco provável, muito embora muita gente de Maceió ande aqui, tá? Seria uma possibilidade. Porém, quanto maior o raio de pessoas que irão receber esse anúncio for, mais caro é o investimento, porque mais pessoas vão receber. Então, digamos que eu vou divulgar ele mais aqui, ó, vou diminuir para cidades mais próximas, vou colocar aqui 30 quilômetros, ó, colocar aqui 30 quilômetros, vou aumentar aqui o zoom, vou aumentar aqui o zoom, olha só, 30 quilômetros, vai pegar uma parte aqui de Campo Alegre, uma brechinha aqui de Teotônio, São Sebastião, Giral, né, Igaci, ou seja, só uma parte, tá? Olha só, se eu deixar aqui, ó, 30 quilômetros, eu vou atingir, ó, o tamanho do público-alvo em potencial. Ou seja, quantas pessoas, ó, esta é uma estimativa de quantas pessoas realizam pesquisa no Google nos locais selecionados. O tamanho do público-alvo não afeta seus custos. Pessoal, olha só uma observação. Quantas pessoas dentro desse perímetro, olha só, dentro desse perímetro de 30 quilômetros, quantas pessoas faz pesquisa no Google por mês? Olha lá, 156 mil pessoas por mês faz pesquisa por esse tema nesse raio aqui. Se eu aumentar, claro, vou deixar aqui, ó, vamos lá, ó, 300 mil pessoas fazem pesquisa pelo tema churrascaria, tá? Na internet, nesse perímetro, ok? Então, quer dizer, claro, quanto maior o raio que você colocar, maior vai ser o seu alcance, tá? Eu vou voltar aqui, vou deixar aqui, muito embora eu disse que o tamanho do público não afeta o seu custo. É curiosidade, né? Mas vamos lá. Vou colocar aqui 30 quilômetros, como eu tinha falado. Vou clicar em próximo, tá? Eu vou apagar essas palavras-chave, porque as palavras-chave, claro, foi para o que eu coloquei anteriormente, tá? Vamos lá. Aqui nós vamos adicionar, pessoal, quais são as palavras-chave que as pessoas irão me localizar na internet, por exemplo. Como é que as pessoas vão me localizar na internet? Vai ser procurando por quê? Vou colocar aqui, ó, churrasqueiro. Vou clicar aqui, adicionar, ó, Há uma nova versão. Deixa eu atualizar aqui, vou ver o que é que ele me diz. Bom, vou fechar aqui. De novo. Vamos lá. Churrascaria. Churrascaria, por exemplo. Digamos que eu vou colocar aqui, ó. Se alguém procurar pelo nome churrascaria, vai aparecer o meu resultado. Vou colocar outra, viu? Tudo referente à churrascaria, tá? Vamos lá, churrascaria. Churrascaria. Deixa eu ver, restaurante rodízio, ó. Restaurante rodízio, vou adicionar mais, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, viu? Aqui, eu vi alguma coisa ali. Ó, espeto para costelão, um exemplo. Deixa eu ver, teve mensagem aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui mais. Vamos lá. Churrascaria. Deixa eu ver se tem mais aqui, viu? Churrascaria. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Em Arapiraca. Vamos ver se ele vai aceitar, viu? Não aceitou. Agora sim, aceitou. A gente pode adicionar, né? O melhor, cadê aqui? O melhor churrasco de Arapiraca, por exemplo.
Não tem, aí eu clico, ó, ele já adiciona aqui, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui. Churrascaria. Oh, meu Deus. Meu Deus tá nervoso aqui desse U. Eu toda vez digito 2 vezes. Churrascaria. Oh, Deus. Churrascaria. Não, já coloquei lá. Rodízio. Vamos ver aqui se tem. Churrascaria, rodízio. Pessoal, quanto maior o número de palavras-chave que eu possa colocar, maior é a probabilidade das pessoas me acharem, tá? Então, por isso, assim, o que é que eu devo pensar, por exemplo? Como as pessoas irão pensar para me encontrar? Deixa eu colocar um exemplo de como funciona. Se vocês forem pesquisar no Google, vocês vão pesquisar pela palavra-chave moto ou motocicletas? Hein, pessoal? Moto. A Érica, moto, quem mais aí? Moto. Então, Eu também. Então, a maioria não pesquisa por moto. Então, se eu for desenvolver um site onde eu vou vender moto, onde o site vai vender moto, a palavra que eu tenho que usar é motocicleta. Aliás, é moto, né? Porque a maioria das pessoas vai procurar por moto. Uma ou outra vai procurar por motocicleta. Então, você tem que pensar como a maioria das pessoas irão lhe achar. Então, se o tema é churrascaria, você vai ter que pegar palavras, imaginar palavras que as pessoas irão lhe achar. Entendeu? Aí você vai colocando essas palavras-chave aí. Digamos que eu já terminei aqui, ó, as palavras-chave, tá? Vou aqui em próximo. Pronto. Isso aqui aparece os dados que foi da empresa passada, tá? Lá no HTML, pessoal, não tem aquele header, né? Não tem um headerzinho que a gente coloca lá. A gente vai ver como é que faz isso daqui, viu, pessoal? Já lá. Se fosse no HTML, como nós teríamos que fazer. Vamos lá. Então, eu tenho lá no HTML, inclusive, quando a gente pesquisa, a gente vê que a quantidade, por exemplo, do título seria utilizar 65 caracteres, se não me falha a memória. Mas quando a gente chega aqui na otimização interna, aliás, externa, observa que ele dá 3 campos de títulos, tá? 3 campos de título, ó, título 1, 2 e 3, cada um com 30 caracteres. Então, quer dizer, olha só, eu vou digitar aqui, ele já vai mostrar como vai aparecer em resultados do Google, tá? Vamos colocar lá aqui, por exemplo, vamos lá. E observe que o número lá já está mostrando, tá? Vou colocar um O maiúsculo aqui, ó. O ou costelão. Pessoal, então, ó, quer dizer, de 30 letras eu inseri 23. Uma coisa que vocês devem levar em consideração é que espaços também contam como caracteres, tá? Então, ó, se eu der mais um espaço aqui, ele não está contando ali, mas ele conta, tá? Essa letra ali ele vai contar. Então, já ficou 3, aí eu vou aqui e coloco, ó, observe que ao lado direito ele já está mostrando aqui, ó, churrascaria e costelão. Aí no segundo título eu vou colocar, por exemplo, aqui, a melhor costela da cidade. Eu não, por exemplo, poderia colocar uma frase maior, mas eu vou deixar para descrição aqui, tá? Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, a melhor costela da cidade. Pessoal, para esse segundo título aí, o que é que vocês me sugerem aí? O que é que eu coloco aí nesse segundo título? Vamos lá, me ajudem aí, por favor. Hein, pessoal, vamos lá, me ajudem aí, por favor. Quero que vocês me ajudem aí. Vamos lá, estou aguardando, viu? Estou aguardando que vocês colaborem aí comigo. Vamos lá, Érica, Laisa, Cauã, Ângela.
Rodízio? Podemos colocar aqui, por exemplo, mascaria, rodízio. Poderíamos colocar assim, não tem problema não. Observa que já ficou aqui ao lado direito, ó, churrascaria O Costelão, a melhor costela da cidade, churrascaria Rodízio. Tá? Então, observa que tá lá. Na descrição, tá? Ó, na descrição, a gente já pode usar um textozinho maior, tá? Ó, já podemos usar um textozinho maior. Então, nesse texto, vamos colocar aqui, ó. Eu posso até repetir aqui, ó. Mascaria, O Costelão, aqui você encontra a melhor costela na brasa da cidade. Ó, já deu aqui. Ainda daria mais, né? Não vou colocar mais, vou deixar assim, tá? Deixa eu ver mais aqui outro texto. Deixa eu ver aqui, viu? Espaço. Bom, colocar. Observe que já está lá o texto, a descrição, tá? Inclusive, essa descrição aqui, pessoal, quando eu vou fazer uma pesquisa no Google, antes de eu clicar aqui no link, primeiro eu leio aqui abaixo, tá? Essa descrição, para saber se realmente naquele link eu vou encontrar o que eu estou precisando, certo? Então, é super importante. Outra coisa que eu aqui vou colocar, churrascaria, costelão, observe que ele já mostra lá. Então, dessa forma que vocês estão vendo aqui, vai ser a forma que vai aparecer no Google quando alguém procurar, tá, pessoal? Então, aqui, ó, posso colocar, por exemplo, o telefone, por exemplo, WhatsApp. Ele não aceita se eu colocar o número, por exemplo, assim, ó. Vamos ver se ele vai, você ver se ele vai dar. Se eu colocar 82.999999, tracinho 9999, ele vai dar um erro, quer ver? Ó? Vamos ver se ele vai aceitar. Geralmente ele não aceita. Ah, aceitou. Ah, tá. Aceitou. Aí, pessoal, ó, como o objetivo lá é aceitar, é conseguir, geralmente ele não aceita quando se coloca nesse formato. Mas eu acho que foi porque lá no início não é para o site, é para visita na loja, tá? Aí aqui, número de acesso, aliás, número de contato, 82. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, eu acho que é o WhatsApp, porque está mostrando aqui como é que é a estrutura. Eu acho que é assim, ó, 055, eu acho, né? O WhatsApp que a gente tem assim, ó, 82. Aí vem aqui, ó, 999, tracinho 9999. Vamos ver se ele aceita aí, tá? Olha, aceitou, né? Vocês veem que quando a gente vai lendo aí, fica mais fácil. É interessante que quando vocês estiverem fazendo mesmo para valer, possa ler todas essas informações. Por exemplo, como o seu orçamento funciona. O que você paga? Você só paga por cliques no anúncio ou ligações para a sua empresa. Tá? Sua média diária, os gastos poderá ser menor do que sua média diária, em alguns dias e em outros até 4 vezes maior. No entanto, você não pagará mais do que o orçamento mensal máximo ao longo do mês. Se você mudar de ideia, faça um teste e exiba seu anúncio sem compromisso. Você poderá alterar seu orçamento ou cancelar o anúncio em qualquer momento. E aqui, pessoal, ó, digo o seguinte, se você pagar R$7, tá, pessoal? R$7 por dia, ou seja, diária,
o que vai dar R$ 217 por mês, ele vai alcançar 9.010 a 15.070 pessoas e receberá entre 350 e 590 cliques de anúncio por mês. Aí você vai dizer, e se não receber? Você não paga. Ou seja, você só vai pagar aquilo que as pessoas clicaram. O papel do Google é convencer as pessoas a clicarem. Como ele convence a clicar? Olha como eu mostrei lá no site do MSN, por exemplo. Tá? Aparece lá aqueles banners, aquelas pesquisas. Se vire, ele vai fazer esse anúncio para você. Tá? Então, você só paga pelos cliques. Se a pessoa, por exemplo, fez a pesquisa, olhou lá na lista, pegou o número de contato, um exemplo, e não clicou, você não paga. Agora, se a pessoa clicar, aí já era, você vai pagar. Então, imagina, por exemplo, tá, pessoal? A Érica vai abrir essa churrascaria lá na Boa Vista. Se ela for imprimir, por exemplo, panfletos, tá? Por exemplo, 1.000 panfletos custa mais ou menos uns 220 a 250 reais. 1.000 panfletos. Se for uma pessoa para entregar, ela vai passar 3 dias entregando esses panfletos no bairro, na cidade. Cada diária dá 40 reais, ou seja, 120 reais aí. Então, 120 mais venda dá 300 e poucos reais. E aí, só um detalhe, quando a gente recebe aquele panfletozinho ali na rua, a próxima lixeira a gente vai lá e joga fora. Tá? E aqui não. Ele só vai mostrar o anúncio porque as pessoas estão procurando. Se as pessoas não procurarem por churrascaria, ele não vai dar o resultado. Ou seja, o resultado já são para pessoas que já querem, já estão buscando aquilo. Então, a probabilidade daquelas pessoas tornarem seu cliente é bem maior do que se você usasse, por exemplo, panfleto. Tá? Imagina outra ideia. Eu vou mandar passar aquela bicicletinha de som anunciando, ou a motinha de som. É 50 conto ali, 1 hora por dia. Tá? Então, quer dizer, imagina aí quanto não vai ser o seu investimento por mês. E se você pagar pelo menos R$ 7,00, que é o menor investimento, tá? O menor investimento que é R$ 70,00, dá R$ 213,00 por mês. Se for R$ 11,00, claro, o número de pessoas alcançadas serão bem maiores, tá? Se for R$ 18,00 por dia, observe que já 1.500 pessoas, por exemplo, podem clicar no anúncio, ou seja, podem acessar o seu site. E você pode personalizar também, se for o caso. Então, eu vou colocar R$ 7,00 aqui, tá? Érica, vai preparando aí o cartão de crédito, porque agora não, no próximo já é hora de passar o cartão, viu? Então, olha só. Ainda bem que eu nem tenho. Ah, que pena. Vamos lá. Então, 9.000 pessoas, tá? Entre 9.000 e 15.000 pessoas irão visualizar, tá? O seu anúncio. Entre 350 e 585 pessoas vão clicar no seu anúncio por mês, ok? Observe, meta, visitar a loja, tá lá como é que vai ficar o seu anúncio, quais foram as palavras-chave que você usou, quais são os locais que vão visualizar esse resultado de pesquisa, tá? O orçamento, tá? Que é R$ 7,00 diário, 213 mensais. Aqui você pode editar, ou seja, qualquer uma dessas partes você pode editar. Deixa eu ver aqui, você está mandando mensagem. Você pode editar ela a qualquer momento, ou editar o valor, ou editar os locais e tal. Há uns anos atrás, pessoal, também tinha uma possibilidade que o Google deixava aberto para a gente, seria, cada palavra dessa, ela vale um valor diferente. Por exemplo, quanto maior a procura, tá? Mais caro é. O exemplo que eu dei agora há pouco para vocês, moto e motocicleta. Eu não sei como é que está funcionando agora, porque eu não consigo passar daí, que eu não vou botar o cartão, mas antes o Google dizia que quanto em dinheiro vale cada palavra. Eu lembro que as palavras, elas variavam muito, por exemplo, de 25 centavos, de 10 centavos, de 15 centavos, o clique, tá? Cada clique que as pessoas dessem por essa palavra-chave, digamos, churrascaria. Então, a palavra-chave churrascaria, ela vale 15 centavos. Cada clique você paga 15 centavos ao Google, tá? Churrascaria rodízio, seja 25, e assim sucessivamente. Tá, pessoal? Então, cada palavra dessa tem um valor. Antes era divulgado, hoje não é mais.
Então, ó, vou clicar aqui em próximo. Clicar aqui em próximo, aí agora vem parte de pagamento, tá? Ó, configurar fatura, tá? Aí terá o Brasil, aí tem o código promocional, interessante, quando a gente faz o cadastro, a gente recebe um código no nosso e-mail, aí a gente vai aqui, coloca esse código e a gente tem um desconto. Por exemplo, R$213 lá, ele vai cair não sei quantos por cento, tá? Mas é apenas no primeiro acesso. Vamos lá. Aí mais abaixo você vai dizer se o seu site é de uma pessoa jurídica ou física, lembrando que jurídicas são as empresas, tá? Que tem CNPJ, e as físicas são CPF. Então, digamos, vou deixar jurídica. Digamos que aqui eu vou ter que colocar o CNPJ da churrascaria, tá? Deixa eu ver aqui, tem mensagem lá. O Renato mandando, pessoal, ó, vaga de emprego, vaga de técnico de informática do Enem, digital, ainda está rolando, pessoal e tal. Beleza. Então, ó, vamos continuar aqui. Então, tem que colocar aqui o CNPJ, tá, pessoal? Coloca lá o CNPJ, aí coloca o nome da empresa, por exemplo, vou colocar aqui, ó, nome da empresa. Vou colocar aqui, ó, churrascaria. Oh, meu Deus. Churrascaria. O Costelão. Endereço, aí eu vou colocar, deixa eu ver se o endereço ele não está aceitando aqui. Vamos lá, está não aceitando aqui, vou deixar assim, já que ele não está aceitando. Vamos lá, forma de pagamento. Érica, como é que você prefere aí? Automático, no cartão ou manual? O manual ele gera um boleto, se você quiser. No cartão, que eu nem tenho. Vamos lá, no cartão. Pronto, no cartão, obviamente, a partir de agora é uma compra normal que você está fazendo. Você vai lá, insere o seu cartão, tá? Coloca lá a validade do cartão, quando o cartão vai se vencer. Vai colocar o código de segurança, que está na etiquetazinha atrás do cartão de crédito, tá? Nome do titular, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, Érica Bernardo. É assim? Tá errado. Assim também não, né? É assim, Érica? Tem um R depois do A, no Bernardo. Sim. Pronto, corrigido. Vamos lá. Então, é a proprietária. Aqui, ó, o endereço do cartão de crédito deve ter igual ao endereço acima, ou seja, se é o mesmo proprietário, marca sim ou não. Infelizmente, a partir de agora, a gente não pode prosseguir porque precisa exatamente dos dados da empresa, tá? Mas eu acho que deu para vocês entenderem como é que faz para um site aparecer no resultado do Google lá a propaganda. E aí, pessoal, deu para entender? Deu sim. Vamos lá, pessoal, interage aí. A Érica já interagiu, o Ítalo já interagiu. Sim. Mirelle também. Vanessa também. Matias é mudo. Não interage. Laisa já interagiu. Pessoal, não espera eu citar nome não. Vai interagindo, por favor, tá? Não, né, Samuel? O cartão, meu amigo, você vai fazer num banco, né? Você faz o cartão pelo Google, não. Pessoal, outra coisa aqui que eu acho interessante, que é bom vocês saberem, por exemplo, às vezes você pode criar um plano, como é que eu posso falar assim para você? Um plano de marketing dentro, por exemplo, do seu site, com as palavras mais procuradas do mundo, tá? Aí tá aqui, ó, eu vou descer, por exemplo, olha aqui, ó, no Brasil, olha o que as pessoas estão mais comentando, ó, máscara, álcool gel, lavar as mãos, isolamento, tá? Aqui tem uma partezinha que ele mostra por estado, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó, mais palavras, por exemplo, Emma Robert, Flá, recadastramento do SUS, salário mínimo 2020, alistamento militar, FUVEST, setembro amarelo.
Então, ó, essas daqui são as pesquisas que estão sendo feitas no Google, tá? Então, deixa eu ver aqui uma. Deixa eu clicar aqui nesse. Deixa eu ver aqui a palavra em Alagoas, deixa eu ver se eu. Vai. Ele só dá no Brasil gráficos aqui que a gente tem que interpretá-los aqui melhor. Deixa eu ver aqui que alguém mandou uma mensagem. Beleza, Samuel. Depois você conserta. Tá, pessoal? Aí, ó, interesses de buscas globalmente. Ou seja, pessoal, aqui basicamente ele vai, ó, Bolsa Família cancelado, auxílio emergencial cancelado. Porque são palavras que as pessoas estão procurando, tá? Por exemplo, em Alagoas aí, ó, pesquisas no Google feitas em Alagoas recentemente. Por exemplo, máscara, 51, só que ele não informa se é em 1000, como é isso daí, ó. 51, 4, 1, isolamento 7, tá? Um monte de informações aí que você procura, você consegue. Tá, pessoal? Então seria isso daí. Tem esse outro site aqui que ele é pago, tá, pessoal? Mas ele é também, que eu não vou demonstrar isso aqui, eu até esqueci de tirar ele de lá da lista, tá? Mas aí fica esses dois aí que você pode ter eles como auxílio, tá? Para entender, por exemplo, o que é que as pessoas andam falando, como é que faz para publicar um site. Também não, Samuel, também não sei, cara. Pessoal, deu para vocês compreenderem aí como é feito. Deu para vocês compreenderem aí como é feito essa questão, por exemplo, das páginas aparecerem como primeiros resultados do Google, como publicar em um link patrocinado. Eu creio que ficou claro para vocês, né? Sim, professor. Pronto. Olha só, pessoal, próxima aula, tá? Próxima aula nós vamos entrar um pouquinho para o HTML, para começar a fazer as otimizações internas, tá? Então, nós vamos fazer começar a otimizar utilizando o HTML. Ok? Então, se ninguém tiver mais algo a colocar, estão liberados, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até segunda-feira. Tá? Tchauzinho aí. Tchau. Tchau. Tchau.